Olá, na nossa última conversa, nós abordamos Maria, mãe de Jesus, na cena da crucificação e como Jesus teve um ato de compaixão e bondade com a sua mãe em meio a tanto sofrimento e tanta dor. Hoje nós vamos falar também a respeito de mulheres que estavam na cena da ressurreição. Nós veremos a atuação dessas mulheres. Vamos lembrar um pouquinho do contexto histórico? Cristo morreu no meio da tarde de uma sexta-feira. Depois que ele morreu na cruz, José de Arimateia foi à fortaleza Antônia pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos mandou chamar o comandante da guarda do Gólgota para confirmar a morte de Cristo. O comandante vai até Pilatos, confirma a morte de Cristo. Autorizado a sepultar o corpo de Cristo, José de Arimateia passa por Jerusalém, compra o linho no qual o corpo de Cristo seria enrolado e retorna ao Gólgota. Era final da tarde de sexta-feira, quase anoitecendo. A lei judaica proibia que fizessem trabalhos aos sábados, dia consagrado ao Senhor. Havia até mesmo lei que limitava o número de passos que a pessoa podia caminhar no sábado, acredita nisso? O sábado começava a anoitecer da sexta-feira. Quando surgisse a primeira estrela no céu, ou quando não se podia distinguir o fio de linha branca de um preto, não haveria tempo de lavar o corpo de Cristo, para que ele fosse sepultado antes da chegada do dia sagrado do sábado. Então você veja, quantas coisas para você distinguir quando que começava o sábado. Olha quanta coisinha, gente. Era o fio de linha branco de um preto. Olha, a primeira estrela no céu que surgisse, ou seja, várias regras, e o sábado era realmente o dia sagrado, não se poderia fazer nada. Por esta razão, o corpo de Jesus foi deixado provisoriamente no sepulcro banhado de sangue. Jesus havia sido flagelado, açoitado, certas partes do seu corpo deveriam estar abertas. Jesus deveria estar sujo de terra, porque durante a trajeto até o Gólgota havia muito suor, muita sujeira que havia sido impregnado no corpo de Cristo durante a crucificação. O corpo de Jesus, então, foi envolto no linho que Jesus Arimateia vinha comprado em Jerusalém, o qual, ao ressuscitar, Jesus deixou impregnado também de sangue. Dizem que é o sudário de Turim, que se encontra hoje, na Catedral de São Francisco, que dizem que estampa a forma do corpo de Cristo. Enfim, várias especulações a respeito disso. Ao amanhecer do domingo, enquanto ainda estava escuro, isso nós vemos em João 21, as mulheres vão ao sepulcro para lavar o corpo de Cristo para o sepultamento definitivo. Jesus teve 12 discípulos, mas são as mulheres que saem de suas casas ainda à noite para limpar o corpo de Cristo. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 1, diz que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Maria Salomé foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Ou seja, para fazer toda aquela preparação, aqueles rituais que se faziam com o corpo antes dele ser sepultado. As mulheres levantaram ainda de noite, passaram pelos portões da cidade, saíram de Jerusalém e foram até o sepulcro de Cristo. As mulheres andaram por lugares desertos, despovoados, andaram por lugares perigosos, como costumam ser os cemitérios. O Gólgota era conhecido como o lugar do crânio, pois deveria estar cercado de caveiras e ossos. As mulheres superaram o medo de circular pela cidade à noite e foram até Jerusalém. As mulheres não se preocuparam com a guarda montada na entrada no sepulcro. Enquanto os apóstolos estavam temerosos, dormindo, se escondendo, as mulheres estavam ali, destemidas, corajosas e determinadas para preparar da melhor forma possível o corpo do seu mestre para o sepultamento. Em recompensa por coragem, determinação, essas mulheres, elas foram as primeiras a tomar conhecimento da ressurreição de Cristo, o maior acontecimento da história
história do ser humano, da história da terra. Em 1 Coríntios 15, 13 diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, é vazia também a nossa fé. Então foram as mulheres que foram as primeiras a conhecerem Cristo ressurreto. Foram elas que ouviram a voz do anjo que diz: Cristo não está aqui, Ele ressuscitou. Foram as mulheres que viram o sepulcro vazio. Foram as mulheres que tiveram o privilégio de divulgar esses acontecimentos aos outros apóstolos. Foram as mulheres que buscaram Cristo por devoção, por amor. Elas não esperavam que no final daquela tarde elas encontrariam Cristo não morto, não pronto para ser embalsamado, sepultado dignamente, mas o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. As mulheres buscaram Cristo sem se importar com os perigos, com as dificuldades, com o trabalho que isso tudo daria, com o medo. Elas se dirigiram até o sepulcro e elas ali ficavam se perguntando: como vamos remover essa pedra? Como que vamos, tirar essa pedra? Elas só deixaram para se preocupar com isso lá. Elas não ficaram fazendo conjecturas anteriores. Não vamos até lá não, amigas. Vamos ficar por aqui, vamos ficar orando em oração. Alguém vai fazer isso, né? Não, elas foram em fé e pensaram só no problema quando chegaram lá. E nada as deteve, não é? Então essa postura das três Marias representa uma postura de coragem e determinação que nós mulheres que conhecemos o Cristo ressurreto temos que ter na nossa vida, em todos os nossos desafios, todas as nossas lutas diárias. Temos que ter essa coragem, esta postura de fé que essas três Marias tiveram. Que bênção poder ser uma das primeiras a vislumbrar Jesus ressurreto. Que glória, que honra, que alegria, que orgulho para essas mulheres elas devem ter sentido por Jesus as terem escolhido, como elas devem ter ficado com o coração grato, festivo, alegre por terem visto Jesus ressurreto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite com tamanha fé também e com tamanha coragem para estarmos fazendo aquilo que agrada ao nosso Senhor, o nosso Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Esse foi mais um podcast do Pro 31, o Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas e interagir conosco. E se você foi edificada por esse conteúdo, compartilhe e convide outras mulheres para participarem deste canal. Até a próxima e Deus te abençoe.